Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. Enquanto vivemos neste mundo, nós percebemos que ele está sendo dividido por agendas. Ricos e pobres, liberais e conservadores, democratas e republicanos, o cristão verdadeiro e o cristão apóstata, direita e esquerda. E a lista poderia continuar. Mas uma das maneiras mais silenciosas de doutrinar a população é através da educação. Hoje em dia, aqueles que estão despertando sabem muito bem que as grandes universidades e diversos centros educacionais pelo mundo estão doutrinando os jovens para aquilo que eles querem que eles aprendam. E desta forma, acabam doutrinando gerações e gerações dentro do sistema. Conhecimento é poder. Quando o temos, não precisamos ser conduzidos por caminhos escuros. Muitos estão adormecidos, andando por aí, apenas tentando se tornar ricos e não percebendo o sistema que está em total declínio e sempre doutrinando a população. E é por isso que a nossa esperança vem do Senhor. E todos os nossos caminhos devem ser trilhados e guiados por Ele, principalmente quando o mundo caminha para dias cada vez mais sombrios. Muitos livros contêm informações que poderiam mudar o futuro de muitas pessoas, mas a maioria das pessoas não lê, não estuda, não busca entender o que está por detrás de tanta armação. Existem aqueles que governam este mundo maligno, então eles falam sobre os seus planos futuros, eles coordenam entre si, discutindo a céu aberto o que eles vão fazer diante da população. Enquanto isso, a maioria das pessoas está perdida e imersa dentro desta teia de mentiras. As massas nem querem admitir que essas pessoas estão planejando agendas contra elas. Chamam de teoria da conspiração. E estes que continuam liderando o sistema caminham para a nova ordem. Diante disso, precisamos estar cientes dos objetivos que todas essas lideranças mundiais têm para as sociedades. E, sabendo disso, poderemos tomar então a decisão daquilo que vamos participar, aquilo que podemos ou não participar. Existe um tema que precisamos falar mais, que é sobre o grande reset. Já falamos um pouco aqui, mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre a quarta revolução industrial. Isso é algo que, assim como todas as outras revoluções industriais, afeta o mundo. Nós temos este homem, o Klaus Schwab. Este é o fundador executivo do Fórum Econômico Mundial. E o Fórum Econômico Mundial é um fórum internacional, uma organização não governamental, sediada em Cologne, Genebra, na Suíça. E foi fundada em 24 de janeiro de 1971 por ele, um engenheiro alemão chamado Klaus Schwab. O fórum envolve os principais líderes políticos, culturais e outros líderes da sociedade.
Todos eles estão ali para moldar as agendas regionais, industriais, globais. Se você se lembra, no início deste ano, muitos chefes de estados e líderes empresariais se juntaram para uma reunião anual do Fórum Econômico Mundial. Na época, Alex Jones expôs essas coisas e as pessoas chamaram de teoria da conspiração. Mas agora esses líderes, eles estão fazendo essas reuniões mais abertamente e até com cobertura de notícias. Eles acabam contando o que estão fazendo e as pessoas realmente não se importam. Então, de qualquer maneira, o Klaus Schwab publicou este livro em 11 de janeiro e é intitulado A Quarta Revolução Industrial. E o seu próximo livro foi Moldando o Futuro da Quarta Revolução Industrial. E foi publicado 6 de novembro de 2018. O segundo livro, ele continua o primeiro. Se você ler esses livros, eles vão estar explicando muito bem sobre o que estamos vendo atualmente se formando no mundo. Eles sabem bem que a maioria das pessoas não vão ler nenhum dos dois livros. No primeiro livro, ele fala sobre o contexto histórico que esta quarta revolução industrial se encontra. Em uma citação do livro está escrito: a palavra revolução denota uma abrupta e radical mudança. Revoluções têm acontecido durante a história quando novas tecnologias e novos caminhos de perceber e receber o mundo desencadeiam uma profunda mudança nos sistemas econômicos e as estruturas sociais. A primeira Revolução Industrial expandiu por volta de 1760 e 1840, desencadeada pela construção de ferrovias e a invenção da máquina a vapor. Deu início à produção mecânica. A segunda Revolução Industrial, que começou no final do século XIX e no início do século XX, tornou possível a produção em massa, promovida pelo advento da eletricidade e a linha de produção. A terceira Revolução Industrial começou na década de 1960. É geralmente chamada de Revolução Digital, porque foi catalisada pelo desenvolvimento de semicondutores, mainframe, computer, 1960. A computação pessoal dos anos 1970 e 1980 e a internet nos anos 1990. E hoje estamos no início de uma quarta revolução industrial, que começou na virada do século e construiu uma revolução digital. Ela é caracterizada por um ambiente muito mais onipresente e uma internet móvel, sensores menores e mais potentes, que ficaram mais baratos, e também pela inteligência artificial, o aprendizado das máquinas. É assim que acontece a quarta revolução industrial. Se você, por um acaso, tem ouvido muito mais falar sobre a inteligência artificial e ChatGPT, eles estão fazendo uma transição das nossas mentes para esta quarta revolução industrial que está chegando. As primeiras revoluções industriais mudaram o mundo de diversas formas, mas foi do ponto de vista industrial comercial, como na primeira revolução, com as ferrovias, e a segunda revolução com a eletricidade e as linhas de produção. É claro que a eletricidade mudou a vida da humanidade drasticamente. Ou mesmo a terceira revolução industrial com computadores e internet. Imagina a sua vida sem computadores e internet. Até pouco tempo atrás, nós não andávamos com celulares para cima e para baixo e com internet, não é mesmo? Todas essas coisas mudaram drasticamente nossas vidas e o mundo. Então, nós não devemos esperar nada menos do que isso da quarta revolução industrial. Mas o fato é que, como tudo, o que mais está por vir com esta nova ordem, esta quarta revolução industrial não é apenas sobre indústria ou negócios, mas sobre nós, pessoalmente, como humanos envolvidos nesta interação. O Klaus Schwab escreveu assim:
Permitindo fábricas inteligentes, a quarta revolução industrial cria um mundo no qual sistemas físicos e virtuais de fabricação globalmente cooperam entre si de maneira flexível, o que permite a personalização absoluta de produtos e a criação de novos modelos operacionais. A quarta revolução industrial, porém, não se trata apenas de máquinas e sistemas inteligentes e conectados. A sua abrangência é muito mais ampla, ocorrendo simultaneamente. São ondas de novos avanços em áreas que variam do sequenciamento de genes à nanotecnologia, às energias renováveis, à computação quântica e a fusão dessas tecnologias e a sua interação nos domínios físicos, digitais e biológicos, que fazem a quarta revolução industrial totalmente diferente das anteriores. E é importante entendermos o que realmente é de tão diferente da quarta revolução industrial com as três anteriores. No segundo capítulo deste livro, ele escreve sobre os condutores da quarta revolução industrial. Ele fala da mega tendência, as mega trends. Quando olhamos na Wikipédia, as mega trends ou mega tendências são as tendências que têm um efeito em escala global. Então, o Klaus Schwab escreveu: para identificar estas mega tendências e transmitir o amplo panorama de impulsionadores tecnológicos da quarta revolução industrial, organizei a lista em 3 grupos: físico, digital e biológico. Todos os 3 estão interrelacionados e as várias tecnologias se beneficiam umas das outras, com base nas descobertas e no progresso que cada uma faz. Com relação à física, ele diz: existem 4 principais manifestações físicas de megatendências tecnológicas, que são as mais fáceis de enxergar por causa da natureza tangível: veículos autônomos, impressão 3D avançada, robótica e novos materiais. Eles planejam investir mais em carros automáticos, que não tem ninguém dirigindo, mas não só carros, caminhões, drones e todo tipo de veículo aéreo e veículos também marítimos, todo o transporte sendo executado pela inteligência artificial. Seria uma grande mudança. Imagina estar entregando todo o controle de direção dos transportes para robôs e inteligências artificiais. O exemplo dos drones nós vemos em diversos filmes onde os drones acompanham as pessoas. A outra questão é a impressão 3D, que as pessoas já estão fazendo até edifícios e coisas grandes em 3D. E até a face de seres humanos estão sendo feitas em máquinas 3D. No livro está escrito assim sobre a impressão 3D. A fabricação de impressão 3D consiste em criar um objeto físico imprimindo camada sobre camada de um modelo 3D digital ou desenho. Isso é o oposto de uma fabricação subtrativa, que é como as coisas foram feitas até então. São como camadas sendo removidas de uma peça ou material até obter a forma desejada. Esta tecnologia está sendo usada em uma ampla gama de aplicações, desde grandes turbinas eólicas até pequenos implantes médicos. A impressão 3D se tornará mais difundida, para incluir componentes eletrônicos integrados, como placas de circuito e até pesquisadores de células e órgãos humanos. Já estão trabalhando em 4D, o processo que criaria uma nova geração de produtos auto-alteráveis, capazes de responder a desafios como calor, umidade. Esta tecnologia pode ser usada em roupas, calçados, em produtos relacionados à saúde, implantes projetados para se adaptar ao corpo humano. Sim, este é o futuro que está chegando. E, por favor, lembre-se que este livro foi publicado há 7 anos atrás, em 2016. Tivemos muito progresso desde então, não é mesmo? Mas você ouviu e viu o plano correto: criar artificialmente células e órgãos humanos. Eu acho que as pessoas ficaram muito surpresas, sabendo que as tecnologias usadas na saúde mundial têm uma solução ainda desconhecida. Por isso é importante saber o que eles estão fazendo, porque quando as coisas começarem a acontecer mais
frequentemente eles não vão querer saber se as pessoas aceitam ou não, se escolhem querer isso para si mesmas ou não. Provavelmente eles vão dizer aceite ou encerraremos a sua vida. Talvez em 2019 esse vídeo seria taxado como loucura, não é mesmo? Teoria da conspiração, mas hoje, depois do ano de 2019, sobre a situação de saúde que passamos no mundo, percebemos como os métodos para implementar procedimentos médicos controversos aconteceu e avançou, e existe um propósito muito grande por detrás, que nem podemos citar muito aqui na plataforma, mas você sabe bem. O Klaus Schwab também fala muito da robótica avançada, e sabemos que existe um perigo obscuro para robôs se movendo dentro da nossa sociedade. A maioria das pessoas não está nem aí e aceita isso tranquilamente. A maior aplicação que eles têm em frente, né, como projeto, é aplicar isso na segurança pública. Como já foi apresentado, um cachorro robô, ou o que quer que eles chamem isso, as pessoas não percebem o quanto isso já é perigoso. Então, eles revolucionam para a tecnologia de robôs humanos, os Robocops. Ele já tem feito muitos filmes preditivos há muitos anos. A força policial será de robôs. É o que eles chamam de reforma policial. E é por isso que devemos entender e fortalecer a nossa fé em Deus. O nosso Senhor Jesus é o único que realmente pode nos proteger e nos guardar e nos guiar para o caminho correto. A próxima mega trend ou mega tendência que o Klaus Schwab citou em seu livro é a digital. Veja o que ele diz. Uma das principais pontes entre aplicações físicas e digitais, disponível pela quarta revolução industrial, é a internet das coisas, IoT, às vezes chamada de internet de todas as coisas. E de uma maneira simples, pode ser descrita como o relacionamento entre coisas, produtos, serviços, lugares e etc. E pessoas, o que possibilita e conecta tecnologia e várias plataformas. Perceba que esta parte é crucial, porque tudo isso será usado para mudar nossas vidas. Inclui muitas agendas diferentes, como, por exemplo, com a inteligência artificial. Então, aparece pessoas como Elon Musk dizendo para irmos mais devagar na sociedade com a inteligência artificial, e agora trazendo um medo e dúvidas na sociedade, e não sabemos bem o que está por detrás dessas figuras como Elon Musk, mas sabemos que coisa boa não é. Ele quer ganhar uma confiança da sociedade também. Você não acha? O ChatGPT levou apenas 5 dias para atingir 1 milhão de usuários, coisa que o Netflix levou mais de 3 anos. Ele é um modelo de processamento de linguagem natural de última geração, desenvolvido pela OpenAI. É projetado especificamente para a linguagem de conversação, e é capaz de gerar respostas que imita bastante respostas humanas. Seja para bom ou para mal, muitos professores já estão preocupados em se tornar um substituto para o aluno quando se trata de lição de casa. As crianças vão poder criar algo que um professor provavelmente não vai poder identificar se não foi escrito por humanos. Apenas usando esse ChatGPT. O ChatGPT pode responder um e-mail, por exemplo, como se fosse você, com respostas humanas. Mas, entenda, isto é só o começo da abrangência que a inteligência artificial terá sobre a sociedade, e isso, com certeza, vai mudar muito a estrutura da humanidade. A tecnologia vai substituir os seres humanos. Então, eu te pergunto, aonde as crianças estarão em meio a este mundo totalmente dominado pela inteligência artificial. Mas o mais importante é o novo sistema de controle econômico que virá através da tecnologia das criptomoedas e em blockchain. O Klaus Schwab disse que a revolução digital está criando abordagens radicalmente novas
que vão solucionar a maneira como os indivíduos e instituições se envolvem e colaboram. Por exemplo, o blockchain, frequentemente descrito como um ledger digital, é um protocolo seguro onde uma rede de computadores verifica coletivamente uma transação antes que ela possa ser gravada e aprovada. A tecnologia que sustenta o blockchain cria a confiança ao permitir pessoas que não se conhecem umas às outras, então não confiariam uma nas outras, não tem base de confiança, a colaborar sem precisar ir a um centro de autoridade neutro. Em essência, o blockchain está sendo compartilhado de maneira mais segura, portanto, um ledger confiável que nenhum usuário controla e que pode ser inspecionado por todos. A tecnologia blockchain registra as transações financeiras feitas com moedas digitais, como o Bitcoin. No futuro, servirá como registrador de coisas diferentes, quanto certidões de nascimentos, certidão de óbitos, títulos de propriedade, licença de casamento, graus educacionais, reivindicação de seguro, procedimentos médicos e qualquer tipo de transação que possa ser expressa em códigos. Muitos acham que as criptomoedas trarão ao mundo liberdade, mas isso é muito ingênuo. Isso porque nós sabemos que aponta para a marca da besta, que é um sistema de controle que será implementado em todo o mundo e tem uma fatia na parte financeira. Isso porque aquele que tiver a marca não poderá comprar e vender. E a maneira mais fácil de realizar isso é através deste controle de moeda digital única. É um sistema onde tudo o que fizermos será documentado e não poderá ser escondido, tudo através de códigos. Nossas vidas e nossas ações serão registradas em códigos. Isso vai começar e logo após uma crise econômica, o colapso do dólar, e os bancos centrais do mundo vão começar com moedas digitais do Banco Central. Mas, eventualmente, tudo isso será fundido em uma moeda digital mundial. Todas as transações do mundo estarão em controle total. Nós já vemos aí a Unicorn, que eu fiz um vídeo aqui no canal sobre ela. É uma moeda única que já está apontando para isso. Então, ninguém será capaz de comprar e vender qualquer coisa sem que o sistema saiba exatamente o que você está fazendo. Este é o mundo em que estamos entrando. E se você tiver os olhos bem abertos, deve ficar bem óbvio, não é mesmo? Em seu segundo livro, do Klaus Schwab, que é Moldando o Futuro para a Quarta Revolução Industrial, ele fala sobre a blockchain. Então, ele diz assim: a natureza permanente e transparente do blockchain significa que eles serão adequados para criar identidades digitais seguras, potencialmente revolucionando tudo, desde registros de cuidado de saúde até a votação e a prestação de serviços governamentais. Eles sabem que essa tecnologia mudará a maneira como o mundo é administrado. Então, devemos nos perguntar: estamos planejando implementar isso na nossa família? O que isso significaria para as nossas vidas? Quando eles falam de identidades digitais seguras, eles estão falando sobre nos fundir com a tecnologia, o que nos leva para a última mega tendência da quarta revolução industrial, que é a biológica. E veja o que o Klaus Schwab fala em seu livro sobre a biológica. Inovações no domínio biológico e na genética em particular são nada menos que tirar o fôlego nos últimos anos. Um processo considerável foi alcançado na redução do custo e aumento da facilidade de sequenciamento genético, e ultimamente em ativar ou editar genes na biologia sintética. É o próximo passo. Ele nos fornecerá a capacidade de personalizar organismos escrevendo DNA, deixando de lado as profundas questões éticas que isso levanta. Esses avanços não só terão um impacto profundo e imediato na medicina, mas também na agricultura e na produção de biocombustíveis. Muitos dos nossos problemas de saúde intratáveis, desafios de doenças cardíacas, do câncer, têm um componente genético por causa disso.
a capacidade de determinar nossa computação genética individual de forma eficiente e um custo-benefício através de máquinas de sequenciamento usada em diagnóstico de rotina revolucionará a personalização e quantidades cada vez maiores de dados de cuidados de saúde eficazes tornarão possíveis a medicina de precisão, permitindo o desenvolvimento de terapias altamente direcionadas para melhorar os resultados do tratamento. A capacidade de editar a biologia pode ser aplicado a praticamente qualquer tipo de célula, permitindo a criação de plantas animais geneticamente modificados, bem como modificar as células de organismos adultos, incluindo humanos. Isso difere da engenharia genética praticada na década de 1980. De fato, a ciência está progredindo tão rápido que as limitações agora são menos técnicas do que legais, regulamentares e éticas. A lista de potenciais de aplicação são infinitas, desde a capacidade de modificar animais para que possam ser criados com uma dieta mais econômica ou mais adequada às condições locais para criar culturas alimentares capazes de suportar temperaturas extremas ou secas. Um ponto feito anteriormente sobre como diferentes tecnologias se fundem e enriquecem umas às outras está para a fabricação 3D ser combinada com a edição genética, produzindo tecidos vivos para a finalidade de reparação e regeneração de tecidos. É um processo chamado bioprinting, que é o bioimpressão, que já foi usado para gerar pele, osso, coração e tecido vascular, eventualmente células do fígado, órgãos de transplante. E nós vemos em inúmeros filmes preditivos já mostrando a respeito de exatamente isso, justamente para preparar a população. O Schwab continua dizendo que nós estamos desenvolvendo novos caminhos para incorporar e empregar dispositivos que monitoram nossos níveis de atividade no sangue, tudo relacionado ao bem-estar e saúde mental, a produtividade em casa e no trabalho. Também estamos aprendendo muito mais sobre como as funções do cérebro e estamos vendo desenvolvimentos emocionantes no campo da tecnologia do novo mundo. Somos confrontados com novas questões sobre o que significa ser humano, quais dados e informações sobre os nossos corpos e a saúde pode ou deve ser compartilhada com outras pessoas, e quais direitos e responsabilidades temos quando se trata de mudar o próprio código genético das gerações futuras. No segundo livro, no segundo capítulo, está escrito assim: alterando o ser humano. Então perceba como, até que ponto que realmente eles estão brincando de serem Deus. Nosso Deus fez o nosso DNA, a imagem e semelhança dele. E então, de repente, nós estamos entrando numa era onde os líderes mundiais querem modificar o DNA e não só isso, modificar o ser humano. Curiosamente, esse segundo livro foi escrito em 2018, 2 anos antes de começar a situação de saúde que nós sabemos que aconteceu no mundo todo. E eles chamam isso de biotecnologia, onde eles podem manipular os nossos corpos e colocar, fundir microchips implantando dentro do corpo. E é claro que precisamos abrir os olhos para entender que isso tudo tem a ver também com um futuro propósito de rastreamento da população, apontando para um líder mundial, apontando para uma moeda digital, apontando para o centro do controle da população todo nas mãos de um líder que nós chamamos na Bíblia de o Anticristo. E esse chip, ou qualquer tipo de implante colocado dentro do ser humano, pode sim ter muito a ver com o que nós chamamos de marca da besta. A marca colocada sobre aqueles que precisarão adorar este sistema, chamado de ao sistema da besta, onde dele sairá o chifre pequeno, o anticristo. Então, a adoração a Jesus precisará ser negada. E então, junto de todo esse emaranhado que nós estamos vendo de caminho da nova ordem, nós vemos se formando aí o cenário para a chegada do anticristo e para a chegada da marca da besta.
Então eu tentei traduzir alguns pedaços para vocês da melhor forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber a opinião de vocês quanto a esses planos dos líderes mundiais e toda essa armação e o cenário para a chegada do Anticristo. Mas enquanto isso, nós somos a noiva de Cristo, a igreja espiritual. Estamos com os olhos atentos, estamos ligados espiritualmente à videira que é Jesus Cristo. Por isso, mantenha-se sempre conectado pela palavra de Deus, em oração, em espírito e em verdade. Fuja do pecado e se apegue ao único Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe e até o próximo vídeo.